acerca do dinheiro de Moçambique, quanto é que ele vale, quanto que o metical vale em relação ao real, ao dólar, euro, kwanza e o ienes, que é o dinheiro do Japão. Se você já ficou interessado, fica aqui no vídeo que você vai saber tudo isso. Boas pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Aurélio do Rosário, tenho 19 anos e vivo em Moçambique, um país que localiza-se na África. Vocês me perguntaram quanto equivale o dinheiro de cá de Moçambique. Eu já fiz um vídeo parecido, vai estar a aparecer aqui no card. Lá falo mais sobre todas as moedas de Moçambique e nesse vídeo estou aqui para falar somente das notas. E acerca das notas, Moçambique tem 6 notas. Ou seja, em Moçambique vigoram 6 notas. Dentre elas tem a nota de 20, essa aqui vou mostrar aqui para vocês. Essa, a nota de 20, dá para ver aqui, nota de 20 meticais, como eu já disse para vocês. Depois tem a nota de 50, que é essa aqui. Esse foi o primeiro presidente de Moçambique independente, que é o Samora Moisés Machel. Depois da nota de 50 tem essa nota de 1000 meticais, estamos aí gradualmente. Depois tem nota de 200 no Brasil, atualmente foi aprovada a nota de 200 reais no dia 7 de setembro, em comemoração, acho que foi uma forma de homenagear a independência do Brasil, parece que foi isso que eu vi. Tem depois de nota de 200, nota de 500 e por fim nota de 1000 meticais. Eu não sei qual é a maior nota em Portugal, Angola, Japão ou em outros países. Eu só sei que no Brasil é 200 e Moçambique é esse aqui, 1000 meticais. Dá para ver aqui embaixo que é uma nota de 1000 meticais. Estava a colocar ao contrário, mas dá para ver aqui, nota de 1000 meticais. Agora vou mostrar a tela do meu computador aqui convosco. Vou colocar aqui ou toda a tela por completo, mas acho que só vou colocar aqui. Vou mostrar para vocês quanto é que vale o dinheiro de Moçambique, nesse caso o metical, em relação a essas notas que eu já disse para vocês logo na introdução do vídeo. Tem aqui primeiro em relação ao dólar. Vocês veem aqui que $1 corresponde a 71 meticais, 83 centavos, portanto quase 80, ou melhor, quase 72 meticais custam $1. E aqui em relação ao real, $1 corresponde a 13 meticais. Vocês pensam que o real é uma das moedas mais baixas, mas não é. Eu sei que em relação ao dólar, ou até pode ser, né? Mas não é tão baixa assim, uma das piores. Tem essa aqui, o valor, ou melhor, a moeda de Moçambique, que $1 custa 13 meticais e 53 centavos. Depois tem um euro é a moeda mais alta aqui dessa lista. €1 são 85 meticais, 31 centavos. Vocês veem aí que o euro mesmo está acima de várias outras moedas. De seguida tem um dólar que eu já disse, o ienes, só para vocês verem, o dinheiro do Japão custa menos que o dinheiro de Moçambique, do meu país nesse caso, que é o metical, mas mesmo assim o custo de vida, mesma coisa também que no Brasil, o ienes custa mais baixo do que o real, muito mais baixo até do que o real, porque até custa mais baixo do que o metical, o dinheiro daqui de Moçambique. Mesmo assim o custo de vida no Japão é menos elevado em relação ao Brasil e em relação a Moçambique. Moçambique pior, tem um custo de vida muito elevado mesmo. Tem vídeo aqui também, vou deixar aqui na descrição, que eu falei sobre custo de vida, inclusive o último vídeo falei sobre custo de vida, visto que o real antigamente valiam 15 meticais, mas com a alta do dólar e a queda do real, o real agora está valendo 13,53, uma queda de quase 1,5 aí de meticais. Tem também o dinheiro da Angola. Esqueci de dizer aqui que no dinheiro de Japão, o ienes, um metical corresponde a 1,48 ienes, que é a moeda usada no Japão. De seguida temos aqui o kwanza, que é o dinheiro de um outro país africano. Vocês já devem saber, o país é Angola, Moçambique não. É Angola, portanto o metical é mais alto também do que o dinheiro da Angola, o kwanza. Vocês veem aqui que um metical corresponde a 8,47 centavos de kwanzas, 8 kwanzas e 47 centavos.
seria a forma mais correta de falar. E agora em específico vamos ver quanto equivale essa nota de 20, depois de 50, assim sucessivamente. Vamos saber aqui nesses países que eu trouxe aqui, vamos ver quanto que uma nota de 20 meticais custa. Vamos primeiro ver aqui quanto que 20 meticais custa no Brasil. 20 meticais no Brasil é 1,48 centavos, R$1,48 está custando 20 meticais aqui, somente R$1, pessoal, nem chega a ser R$1,50, R$1,48. Para o dólar então nem digo, $0,23, nesse caso são 23 centavos, esse dinheiro aqui, 20 meticais em euros são 23 centavos. Para quem for de Portugal, Espanha, diga aqui embaixo se com esse dinheiro dá para comprar alguma coisa assim. Mas eu acho que dá assim, porque o custo de vida também em Portugal é muito mais baixo do que aqui em Moçambique. Temos aqui também o dólar, vamos ver quanto é que o 20 meticais corresponde ao dólar. É 0,28 centavos de dólar, $0,28 corresponde a essa nota aqui. Muito engraçado, mano, só para vocês verem. Agora vamos aqui em 20 ienes, ou melhor, 20 meticais. 20 meticais corresponde a 19 ienes e 51 centavos. Aqui também vocês viram que o metical, acho que já não me lembro bem, mas parece que valia, o metical está para 1,48 ienes. Tem aqui 20 meticais, essa nota que eu mostrei para vocês, que é a primeira nota mais baixa nesse caso, porque estamos a ir gradualmente, como vocês já notaram. Tem aqui 20 meticais, está para 29 ienes e 51 centavos. Agora a Kwanza, que é mais baixa aqui de todas que eu trouxe aqui, 20 meticais são 169,40 kwanzas. Cento e tal, mano, nunca imaginei isso, que existia uma moeda baixa do que metical. Vê aqui, tem ienes, tem também o Kwanza. Kwanza é 169, quase 170. Esses 20 meticais só. Agora vamos aqui prosseguir para a nota de 50, vamos ver também quanto equivale em todas as moedas que mencionamos aqui. Tem primeiro, em relação ao real, 50 meticais corresponde a R$3,70. Vamos ver aqui quanto que isso fica também em euro. Em euro nem chega ainda a ser um euro, são 59 centavos. 0,59 euros. E esse 50 em dólar, vamos ver, dólar estará mais próximo de $1, mas não será $1, está aqui 0,70, 0 centavos e 70, nesse caso são 70 centavos, $0, aliás, e 70 centavos. Aqui em ienes já são 73, agora quero ver quanto que isso vai ficar em Kwanza. Em Kwanza vai subir logo de vez, mano. São 423, quase 500. Não quase, nem mais. Está quase assim para chegar a 500. 423 Kwanza, só essa nota aqui. Impressionante, mano. Eu não sabia disso. Aqui está sendo para falar sobre o dinheiro de Moçambique. Estamos a ver logo todas essas moedas aí. Para quem quiser ir também em Angola, já vai ter uma noção também básica aqui, porque já sabe que um metical está para 400, aliás, um metical está para 8,47 dinheiro de Angola, que é o Kwanza. Agora a nota de 100, vamos ver aqui. E também nesse vídeo que eu disse que vou deixar aqui embaixo sobre o dinheiro de Moçambique, falei de tudo. Tem também esses 3 círculos que vocês estão a ver aqui, servem para identificar, servem para os cegos poderem identificar qual é essa nota. Tem, por exemplo, aqui a nota de 20, tem um círculo. A nota de 50, que é a nota que segue a nota de 20, tem 2 círculos e são palpáveis. Quando você pega aqui, você consegue sentir. E tem também essa de 100 que vai depois, ou melhor, que vem depois da nota de 50. Tem também esses 3 pontinhos aqui. Facilitam para os cegos entender, ou melhor, tem como objetivo, ou melhor, fazer com que os cegos percebam qual é a nota. Vamos ver aqui, agora vamos para a nota de 100. Pessoal, não se esqueçam de deixar logo o like se vocês estão gostando aqui. Cada 100 meticais corresponde a 7,39
meticais, reais, aliás, R$7,39, essa nota de 100, mano. Só R$7. Não que seja pouco, né? Não que seja pouco, mas essa diferença é enorme, pessoal. De 100 para 7. Vamos ver aqui. Agora para euro vai passar um pouco e para dólar também. 100 meticais corresponde a 1,17€. Quase, não é quase. Nem chega a ser 2 euros, nem 1,50€. Não chega a ser. Vamos ver também para dólar. Passa um pouco. Dólar já está mais em frente do que esse 1,17. Dólar é 1,39. Vamos ver aqui em ienes. Ienes 147. E vamos ver também aqui para nossa querida Angola. 847. Quase 900 kwanza. Só essa nota. Não quero imaginar quanto que seria R$100 lá, mano. Tem essa aqui, nota de 200. Nota de 200, vamos ver quanto equivale. Primeiro em reais, como sempre. São R$14,78. R$14. Nota de 200, mano. São só R$14. Vamos ver agora em euro. €2,34. Xiii. Somente €2,34. Vamos ver aqui em dólar 2,78. Muito estranho, mano. Nem chega a ser R$3 nessas duas moedas, nem em euro e nem em dólar. Vamos ver aqui em ienes. Ienes já está a subir. 200 meticais são 295, diferença de 95 ienes. Vamos ver aqui para o Kwanza. Para o Kwanza aqui, vamos sortar. 1.694 kwanzas. 1.694, pessoal, esse aqui vale 1.694. 1.600 kwanza, quase 1.700 kwanzas. Esse dinheiro aqui, somente esse, pessoal. Nós achamos que o metical é muito desvalorizado, a moeda da Angola ainda mais. E parece que o dinheiro da Venezuela parece que tem o mesmo valor com o metical. Ou está em frente, o Moçambique está em frente, o metical está em frente nesse caso, em relação só a alguns centavos. Tem depois nota de 500. Eu estava a dizer que essas aqui, para identificar, tem de 200, esqueci de falar. Nessa de 100 tem nessa parte aqui superior para os cegos identificarem. E nessas três aqui restantes, tem já aqui nesse canto inferior esquerdo. Tem nesse canto inferior esquerdo. Tem, esqueci como se chama esse tipo de figuras. Acho que é octágono. Não tem 8 lados. Esqueci como se chama, mas sim, tem aqui esse para identificar. Aqui tem uma, aqui tem duas para identificar também. Na ponta, quando está na ponta, vocês já sabem que está relacionado a essas outras. Vamos aqui ver a nota de 500. Quanto equivale? Já vimos de 200, agora 500 meticais corresponde a R$36. Aqui já começou a subir, R$36. Mas mesmo assim é muito pouco, de 500 para 36 é muito pouco. Em euro então, são somente €5,86. Não que o dinheiro seja pouco, pessoal. Estou a falar essa diferença aqui. É uma diferença mesmo muito grande. Portanto, são somente 5,86. Vamos ver se em dólares chegam a $6. Sim, são $6,96. Então, em relação ao iene, 737. Esse 500 meticais, pessoal, em ienes são 737. Em kwanza, pessoal, vamos sortar em 1, 2 e 3. 4.235. Nunca imaginei, mano. 4.235. Somente esse, pessoal. Então as pessoas lá compram coisas mais caras. O dinheiro da Angola assusta. Você vê uma coisa boba ser vendida por 5.000. Eu já sortei uma vez, depois quando fui ver, vi que era um dinheiro... não era tão baixo assim, né? Só que nem chegava a 1.000 meticais de cá de Moçambique. E aqui já era mais de 5.000 em kwanzas. Só para vocês verem, esse 500 meticais está valendo 4.235. Em real são 36, euro 5, dólar
6 ienes 737. Vamos ver agora, por fim, a nota de 1000, que é a nossa maior nota. Eu já disse que no Brasil a maior nota é 200. Foi aprovada nesse mês ocorrente, no dia 7. Hoje é dia 14, portanto, há 7 dias atrás. Vamos ver aqui, nota de 1000, quanto equivale. Nota de 1000 são 73,92 reais. Se vocês quiserem saber quanto com esse dinheiro aqui pode-se comprar quantos sacos de arroz ou coisa do tipo, não chega para comprar um saco de arroz de 25 quilos. Não chega. Para 25 quilos seria no mínimo esses dois aqui, 1200. Deixa eu colocar aí para ver, 1200. Mas você tem que procurar bastante. 88,71 reais para comprar um saco de arroz, o mínimo que você pode encontrar procurando bem. E 1000 meticais aí, continuando, vale R$73,92. Vamos ver aqui quanto é que isso corresponde em euro. 11 euros. 1000 para 11. 1000 meticais corresponde a 11 euros. Essa diferença é enorme, mano. Euro e dólar e real estão ganhando aqui fácil. Principalmente euro e dólar. Aqui, dólar, 1000 meticais, esse dinheiro que já mostrei, corresponde a 13,92 dólares. Em euro é 11, enquanto que em dólar 13, indo para 14. Em ienes tem também uma diferença enorme. Ienes corresponde a 1475. Diferença de 1475 ienes. Eu acho que disse ienes, mas é ienes. Tem aqui diferença de 4.700, ou melhor, de 475. Corresponde aqui a 1475. Vamos agora ver na Angola, pessoal, em 1, 2 e 3. Não estou a ver agora. 8.470. Dinheiro da Angola mesmo é muito desvalorizado. É uma moeda muito desvalorizada. Então as pessoas lá recebem salário de quanto? Deixa eu ver aqui, salário mínimo, quanto que seria? Mais ou menos na Angola. Seriam 37 mil kwanzas. O salário mínimo de Moçambique. Seriam 37 mil kwanzas. Deixa eu ver então, salário mínimo do Brasil, que são 1045. Vou copiar aqui. O salário mínimo aqui em Moçambique é 14.131. E vamos ver aqui quanto que isso corresponde em kwanza. Em kwanza, o salário mínimo do Brasil é 119 mil kwanzas e 734. Ou melhor, 119.734 kwanzas, 66 centavos. 119 mil, mano, salário mínimo do Brasil. Esse foi o vídeo, pessoal. Conhecemos aqui quanto equivale o metical, o dinheiro de Moçambique. Comparamos com moedas do Brasil, Japão, Portugal e o dólar, que é usado pelos Estados Unidos da América, Inglaterra, acho eu, e mais outras. E espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar like, se inscrever no canal. Aqui na descrição, como eu já disse, aqui no card vão aparecer outros vídeos relacionados que falam sobre preço dos eletrônicos, preço da casa, preço de carros ainda não fiz, mas hei de fazer. Preço de casas também já fiz no custo de vida do vídeo que saiu ontem. Preço dos eletrônicos, de iPhone, outros telefones que vocês queiram saber, estão aqui embaixo todos. É só vocês conferirem lá os mercados, supermercado, custo de vida no geral, cultura de cá. Vocês vão se interessar, vão assistir, que estão aqui na descrição. E não se esqueçam de me seguir no Instagram, está aparecendo aqui na tela, acho eu, Aurélio do Rosário JR, ou simplesmente pesquisem Aurélio do Rosário, vai aparecer para vos facilitar. Estou deixando o link aqui na descrição, o primeiro link, vão lá e me sigam. Estamos juntos, pessoal, espero que vocês gostem do vídeo. Se gostaram, deixem like, se inscrevam, até a próxima. Fui!